Bom, gente, na aula de hoje vamos falar sobre o capítulo H19, que é sobre os povos árabes e o surgimento do islamismo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar interrompendo para perguntar, ou se não, caso vocês coloquem a pergunta no chat, eu vou olhar no final da aula e aí eu respondo as perguntas de vocês. Daniele, Oi. as correções você vai estar mandando pela plataforma ou você vai fazer em live também, só que mais pra frente? Provavelmente por conta do nosso tempo ser curto, eu vou estar mandando na plataforma, tá? Uhum, E beleza. aí, principalmente daqueles capítulos que vão cair nas avaliações de vocês. Bom, pessoal, então vamos lá, povos árabes e o islamismo. Geografia, né? O local em que vai se desenvolver a civilização árabe, tá? A sociedade árabe ela vai se desenvolver por volta do século VI depois de Cristo na Península Arábica, nessa região aqui, tá? E é uma região que vai ser formada por grandes desertos. E aí então os árabes eles vão acabar se desenvolvendo nos oásis, que eram lugares em que era possível encontrar água dentro do deserto. Eles vão formar aí algumas cidades próximas ao litoral e vão se dividir em diversas tribos que vão falar dialetos diferentes, línguas diferentes, e cada tribo vai ter a sua própria característica, seu próprio modo de vida. Então, isso é o início da sociedade árabe, tá? Então, vão ser diversos povos que vão se instalar aqui na Península Arábica e que vão ter características diferentes. Bom, o que vai acontecer? Essas tribos, elas vão ser chefiadas pelos chamados sheiks. Os sheiks eram aqueles homens que pertenciam às famílias mais importantes da tribo. Então, eles vão se tornar uma espécie de líder da tribo. As cidades mais importantes que vão se destacar dentro da civilização árabe é a cidade de Meca e a cidade de Yatreb. Por quê? Como eles viviam em regiões desérticas, eles vão acabar desenvolvendo o comércio, principalmente o comércio com caravanas, que seriam comerciantes que se deslocariam de uma região para outra. E aí o que vai acontecer? Tanto a cidade de Meca quanto a cidade de Yatreb era ponto de parada para essas caravanas comerciais. Então era o local em que os comerciantes paravam, reabasteciam, descansavam. Por isso que eram cidades extremamente importantes. Inicialmente, esses povos árabes, eles eram politeístas, ou seja, eles vão acreditar em vários deuses. E eles tinham aí um deus principal, que era Alá. Para aqueles que não sabem, Alá em árabe significa Deus, tá bom? Então não é o nome do Deus. É a mesma coisa de você estar falando Deus, tá? E além de Alá, que seria Deus, eles tinham mais 300 divindades. Por isso que eles eram considerados politeístas. Na cidade de Meca, eles tinham um santuário que era em homenagem a todos esses deuses, que era conhecido como Kaaba. Dentro da Kaaba havia o Hajar el-Aswad, que é a Pedra Negra. A Pedra Negra é um meteorito que caiu na Terra e foi encontrada por esses povos. E eles acreditavam que aquela pedra era um símbolo de conexão do povo deles, do povo árabe, com os deuses.
Por isso que a pedra foi considerada sagrada e cultuada por muito tempo. Bom, o que vai acontecer, gente? Na cidade de Meca, vai nascer aí por volta do ano 570 depois de Cristo, o Mohammed, ou também conhecido como Maomé. E o Maomé ele vai ser o fundador do islamismo, tá? Só que o que vai acontecer? O Maomé, ele era de uma família consideravelmente poderosa e ele trabalhava com o comércio. Então, ele vivia viajando de uma região para outra, praticando o comércio. Inclusive, ele fazia comércios tanto no Oriente quanto no Norte da África. E nessas viagens, o Maomé vai entrar em contato com povos monoteístas. Então, ele vai conhecer pessoas que seguiam o judaísmo, pessoas que eram cristãs. E isso vai acabar influenciando um pouco as ideias de Maomé, até que o Maomé ele vai receber uma revelação. Esse dia em que Maomé recebe uma revelação é chamada de Noite da Revelação ou Noite do Destino, que é o momento em que Maomé, ao dormir, ele recebe uma mensagem do arcanjo Gabriel, revelando a ele a existência de um único Deus, que seria então Alá. Além de receber essa mensagem da existência de um único Deus, o Maomé ele recebia várias informações do arcanjo Gabriel a respeito de como deveria ser a religião, de como deveria ser o desenvolvimento espiritual das pessoas. E aí o que acontece? Convencido dessa aparição, dessa mensagem, o Maomé começa a pregar a crença em um único Deus, que seria, no caso, então, Alá. E aí Maomé começa a proliferar todas as ideias que ele aprendeu através de um sonho, pelo arcanjo Gabriel. E muitas pessoas passam a seguir esses preceitos de Maomé. E aí, então, nós temos um episódio que vai marcar o início do calendário islâmico, que é justamente a Hégira, tá? O que vai acontecer? Maomé, ele retorna para a cidade de Meca e ele começa a fazer as suas pregações. E muitas pessoas começam a seguir as ideias de Maomé. Porém, os coraixitas, que eram as pessoas mais ricas, os comerciantes mais ricos de Meca, não aceitavam as pregações de Maomé. Não porque eles não acreditavam na fé ou algo do tipo, mas era uma questão mais econômica. Os coraixitas, eles tinham medo que essas ideias de Maomé afastassem as tribos politeístas da cidade. Porque a cidade dependia desse centro comercial. E aí, então, os coraixitas começaram a pressionar e perseguir Maomé e seus seguidores. Então, em 622, dentro do calendário cristão, tá bom? Maomé, com medo dessa ação dos coraixitas, ele foge da cidade de Meca e vai para a cidade de Yatreb. Na cidade de Yatreb, então ele sai daqui e ele vai então para a cidade de Yatreb, que fica aqui em cima. Na cidade de Yatreb, o Maomé ele é muito bem recebido, as pessoas passam a seguir as ideias dele, até que Maomé se torna o governador da cidade. Então, Maomé vai ficar tão popular e tão reconhecido pelas pessoas que ele vai se tornar o governante da cidade. E aí a religião islâmica, que era a religião pregada por Maomé, vai começar a ter conexões políticas. E quando Maomé se torna governador da cidade, a cidade de Yatreb muda de nome para
Medina, que significa cidade do profeta. E aí, então, como governador, Maomé vai se fortalecer e vai decidir, então, em 630, invadir a cidade de Meca. Então, ele vai invadir a cidade de Meca, vai destruir as representações dos deuses da Caaba, afirmando a existência de um único Deus, que seria Alá. E aí a Caaba, que era o antigo símbolo dos deuses árabes, vai se tornar um símbolo unicamente de Alá. E a Pedra Negra vai se tornar um símbolo da ligação do povo árabe com Alá. Bom, gente, a partir daí o islamismo vai sendo implementado tanto na cidade de Meca como na cidade de Medina e vai ser formada então o que nós conhecemos como religião islâmica ou muçulmana, tá? Islamismo e muçulmano é basicamente sinônimos. Quando você fala um muçulmano, você está se referindo a alguém que segue a religião islâmica. E a palavra islamismo vem da palavra islã, que significa submissão total à palavra de Deus dentro do idioma árabe, tá bom? Então, dentro da religião islâmica, aqueles que seguem o islamismo, eles devem ser fiéis e submissos ao que seriam as palavras de Alá, tá? Ao que seriam as leis as leis de Deus, basicamente. E dentro dos preceitos, além de serem submissos e seguirem o que seriam as leis de Alá, eles deveriam crer em um único Deus, no caso, crer em Alá. Uma outra coisa interessante dentro do islamismo é o de jihad, tá? E esse é o ponto central que divide os islâmicos. Por quê? Muitos islâmicos extremistas, eles vão utilizar o de jihad como uma justificativa para fazer guerra ou para matar outras pessoas. Mas aqueles islâmicos de verdade que seguem os preceitos, eles entendem o de jihad de uma forma diferente. Então, o que significa de jihad? Jihad significa esforço e empenho. Então, basicamente, seria a luta que cada pessoa que segue o islamismo, ela vai travar para conseguir a paz individual. Então, seria uma luta individual de cada pessoa para seguir os preceitos de Alá. E dentre esses esforços que as pessoas devem fazer, também está o serviço dos combates em nome da religião. E aqui é o que está o grande problema, porque quando as pessoas traduzem a ideia de combate em nome da religião, algumas pessoas acham que o combate é você matar as pessoas que não seguem a religião islâmica, que é o caso de alguns grupos extremistas. Mas quando você fala em combate, também traz a ideia de você divulgar a fé islâmica e não você matar o outro. Então, são formas de interpretação da religião, tá bom? O jihad, ele foi um fator importante naquele momento da história, porque ele vai incentivar o processo de dominação e expansão dos árabes, tá? E outra coisa interessante é que Maomé, ele recomendava o respeito às outras religiões monoteístas. Então, o jihad, ele tinha o objetivo de combater as religiões politeístas. Mas as religiões monoteístas, como é o caso do judaísmo e do cristianismo, deveriam ser respeitadas, porque eles eram chamados, de acordo com Maomé, de povos do livro, já que a gente tem essa influência do próprio cristianismo dentro do islamismo.
Afinal, foi o arcanjo Gabriel que passou essas informações para Maomé. Porém, atualmente, isso acaba ficando um pouco distorcido e a gente tem uma rivalidade muito grande entre grupos extremos do cristianismo para com o islamismo. Bom, gente, política e religião. O islamismo, ele sempre esteve associado à política, uma vez que Maomé, ele era governante da cidade de Medina e depois se tornou governante também da cidade de Meca. Então, basicamente, você tem uma ligação direta entre política e religião. E o islamismo, ele vai acabar estimulando a unificação de todas aquelas tribos árabes que viviam na Península Arábica, sob a autoridade de Maomé. Então, Maomé, além de ser um líder religioso, ele também vai ser um líder político. E ele vai concentrar aí grandes poderes. Ele vai administrar a política, vai aplicar a justiça e ele que vai fazer a liderança espiritual. E aí o que vai acontecer? Após a morte de Maomé, o poder ele vai ser exercido por alguns governantes que vão suceder Maomé. E esse período vai ficar conhecido como califado. Só que o que ocorre? Após a morte de Maomé, os islâmicos começam a brigar entre si em relação a como deveria continuar a religião islâmica após a morte de Maomé. E aí a gente tem a formação de dois grupos principais. O primeiro grupo é os sunitas. Os sunitas, eles consideravam que o Corão e a Suna deveriam ser as fontes para o ensinamento religioso. O Corão seria as palavras de Alá para Maomé e a Suna seria as pregações do próprio Maomé, tá? E os sunitas, eles alegavam que os líderes e governantes, eles simplesmente precisavam ser islâmicos, eles não precisavam ter ligação sanguínea com o Maomé. Agora, os xiitas, eles são um pouco mais extremos, eles consideram que somente o Corão serve como base para os ensinamentos islâmicos e, para eles, todos os governantes deveriam ser descendentes do profeta Maomé. Então, eles não aceitavam outro líder que não pertencesse à família de Maomé. Bom, gente, aqui algumas curiosidades sobre o islamismo para vocês. O Corão é como se fosse a Bíblia islâmica, é chamado de Corão ou Alcorão, tá bom? Você vai encontrar essas duas denominações. O Corão, ele tem 114 capítulos e mais de 6.000 versículos que vão tratar aí de diversos temas. Muitas pessoas acham que trata somente de questões religiosas, mas não. Ele fala sobre ensinamentos religiosos, regras de conduta cotidiana, como você tem que se comportar no dia a dia, e ele vai falar também de temas científicos e de higiene pessoal. Os islâmicos, eles acreditam que o Corão se trata da palavra de Alá, que foi transmitida a Maomé pelo arcanjo Gabriel. Nós temos também a Suna, que seriam a ideia de tradição, que seria o relato das pregações de Maomé. E nós temos também o Hadites, que são os ensinamentos de Maomé com base no Corão. Outra curiosidade do Corão é que ele é todo escrito em versos. Por quê? Porque os versos são mais fáceis de fixar na mente, então tornava muito mais fácil o estudo do Corão. Por isso que às vezes quando você vê um islâmico rezando, parece que ele está cantando, porque ele está recitando os versos do Corão.
Além do mais, os islâmicos eles consideram a escrita algo sagrado. Então, eles se dedicam muito à ideia e o desenvolvimento da caligrafia. Bom, gente, existe aí os 5 pilares do Islã, da mesma forma que no cristianismo tem os 10 mandamentos, no islamismo existe os 5 pilares, tá? E os pilares são aqueles preceitos que todo islâmico deve seguir. Então, o primeiro é a Shahada, que é crer em um único Deus e aceitar o Maomé como seu profeta. Salá, que é rezar 5 vezes por dia, voltado em direção à Meca. Então, eles têm os horários certos para rezar, independente do local em que eles estejam. Então, por exemplo, se eles estiverem no trânsito, eles vão parar o carro em algum lugar e vão rezar em direção à Meca. E aí eles localizam a Meca de acordo com o posicionamento do sol. Nós temos Zarat, que é dar esmolas e ser generoso com os pobres, que é um dos preceitos islâmicos. O Saum, que é você jejuar durante o dia no mês do Ramadã, que seria a ideia do 9º mês do calendário islâmico, que é o momento em que Maomé recebe os ensinamentos que compõem o Corão, tá? Seria mais ou menos a ideia da Páscoa para os cristãos, que jejuam em homenagem aos preceitos aí do cristianismo. Nós temos o último preceito, que é o Hajj, que é o fato de que todos os islâmicos devem ir a Meca ao menos uma vez na vida. Então, você pode ser islâmico aqui no Brasil, mas dentro dos preceitos você precisa ir uma vez a Meca, pelo menos na sua vida. Geralmente, quando a família é islâmica, quando o filho completa 18 anos, eles dão de presente uma viagem para Meca, justamente para cumprir um desses pilares. Então, se em algumas sociedades você tem aquela ideia de o filho completou 18 anos, vou dar um carro, uma moto. Para os islâmicos, geralmente ocorre essa questão de você dar aí essa viagem para a Meca. Bom, gente, o que seriam as igrejas dentro da religião islâmica? Elas são chamadas, na verdade, de mesquitas e seriam um local de reunião para que a população islâmica pudesse orar, tá? Não existe altares nas mesquitas, não existe imagens e não existe bancos, porque grande parte das rezas islâmicas elas são feitas de joelho, tá? Então há um púlpito, que é só um espaço para uma pessoa poder falar, que é o local onde os clérigos pregam. E os fiéis, eles ficam ajoelhados em esteiras ou tapetes e basicamente é dever de todo muçulmano comparecer às mesquitas às sextas-feiras. Então, o que acontece? Você tem que rezar 5 vezes ao dia. Na sexta-feira, um desses dias, uma dessas rezas, você tem que fazer em uma mesquita. E antes de qualquer oração, o fiel ele tem que se purificar com água. Então, ele lava as mãos, lava a cabeça e o pescoço como uma forma de purificação. Bom, gente, outra curiosidade interessante do islamismo é que a religião islâmica ela proíbe a representação de Alá e de Maomé e de qualquer ser vivo. Então, o que vai acontecer? Como é proibido a representação, a imagem, eles acabaram criando os arabescos, que é essas imagens com representações geométricas, tá?
E basicamente essas imagens elas vão estar na maioria dos objetos, paredes, tetos de casa, palácios, mesquitas, porque elas remetem à ideia de infinito, de imortalidade, simbolizando então a ideia de inspiração religiosa dentro de um âmbito material. É por isso que nas imagens que eu coloquei aqui, gente, não tem a representação do rosto, tá? Então, eu não coloco a representação de olhos, narizes, bocas, nada disso aqui também, em respeito a essa questão da religião islâmica, porque é proibido fazer qualquer representação de seres vivos, Alá ou até mesmo Maomé. E aí o que acontece, gente? Essa questão da representação, ela é bem significativa porque ela gera muitos problemas, principalmente para aqueles grupos mais extremistas. Há pouco tempo, você teve casos aí de chargistas franceses que fizeram várias charges sobre Maomé, sobre Alá, e acabaram fazendo a representação do rosto. E os islâmicos ficaram muito bravos, pediram para eles se retratarem, eles não quiseram, alegando a ideia de liberdade de expressão. E isso gerou a atenção daqueles grupos mais extremistas que acabaram gerando atentados aí na França por conta disso. Bom, gente, e aí o que vai acontecer historicamente? Porque é importante a gente estudar esse processo dos árabes, por conta justamente da sua expansão. O que levou os árabes a expandirem o território? A escassez de terras férteis, uma vez que eles viviam numa região desértica, e o desejo de propagar a fé islâmica a outras nações, vide aí o objetivo deles através do jihad. E aí os árabes começaram a expandir o seu território, chegando a conquistar territórios do Oriente e do Ocidente, e eles chegaram a formar então um dos maiores impérios da época. Então eles conquistaram o território da Palestina, da Líbia, da Síria, Pérsia, Índia, ameaçaram o Império Bizantino durante seu processo de expansão e chegaram a conquistar também o Ocidente. Então, eles conquistaram o Egito e o Reino de Mali. É por isso que a gente tem a presença de negros islâmicos na África, por conta desse processo da expansão árabe. E aí alguns desses negros islâmicos vieram para o Brasil, que deu origem à revolta dos Males durante o período regencial brasileiro, no qual nessa revolta ela teve um caráter também religioso, porque negros escravizados islâmicos, eles defendiam a implantação de uma república, de uma monarquia islâmica no território da Bahia. E eles também chegaram a tomar posse da Península Ibérica. Então, eles controlaram por muito tempo a região em que hoje é Portugal e Espanha. E é por isso que a língua portuguesa ela tem várias palavras que são de origem árabe, que é o caso de alçafrão, algodão, alcachofra. São tudo palavras que vêm do idioma árabe, que influenciou, então, a região de Portugal, tá? E aí, o que vai acontecer? Os árabes chegaram a dominar, então, Portugal e Espanha, porém, quando eles tentaram avançar para o restante da Europa, eles foram derrotados por Carlos Martel, que era o avô de Carlos Magno. Então, o Carlos Martel conseguiu liderar os francos, que acabaram derrotando os árabes. E por isso não houve uma expansão maior da sociedade.
Porém, mesmo sem conquistar toda a Europa, os árabes conseguiram cercar e isolar a Europa, que foi o que deu a estrutura básica para o desenvolvimento da Idade Média, porque os europeus eles ficaram confinados naquele território. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia da expansão árabe, tá? Então, começa aqui a Península Arábica, você tem a expansão até a morte do Muhammad, que seria Maomé, em verde mais escuro. Depois a gente tem a expansão no Califado Ortodoxo, esse outro verde mais claro, do Califado dos Omíadas, que vai pegar aqui essa outra área em verde, e pelos Abássidas, que vai pegar essa região aqui em amarelo. Então, gente, eles vão chegar, notem aqui, eles vão chegar a conquistar essa região aqui, que mais tarde vai ser Portugal e Espanha. Então, eles conquistam todas as terras em torno do mar Mediterrâneo. E aí eles dominam as rotas comerciais no mar Mediterrâneo e impede que os europeus, que estavam em uma situação de conflito, invasões, desestruturação política, utilizem o mar Mediterrâneo para praticar o comércio. Então, eles acabam ficando isolados. Bom, gente, nesse processo de expansão sempre ocorrem as famosas trocas culturais, porque da mesma forma que os árabes vão levar um pouco da sua cultura, eles vão absorver um pouco da cultura local que eles invadiram, e a gente vai ter a seguinte situação: os filósofos árabes que vão se destacar, como é o caso do Averroes. O Averroes ele vai traduzir os textos do Aristóteles e vai tornar, então, a filosofia grega acessível aos europeus. Então, ele traduz o texto do Aristóteles, e aí, quando tem o processo das cruzadas, os europeus entram em contato com esses textos traduzidos, e aí eles descobrem muitas coisas da teoria de Aristóteles que eles não sabiam. Os centros de estudo vão se multiplicar também em regiões que eram administradas pelos islâmicos, porque os islâmicos eles tinham um interesse intelectual muito grande e vai acabar expandindo aí o conhecimento nos campos da história, da geografia e da literatura. Os islâmicos eles também vão fazer contribuições importantes para a matemática, que foi herdada dos gregos, como contribuições na álgebra e na trigonometria, e eles vão se inspirar nos hindus para desenvolver novos símbolos de numeração, que vão ser os chamados números arábicos. Então, a gente tem aqui a formação inicial e, posteriormente, nós temos a formação dos números arábicos, que são os números que utilizamos até hoje. Na medicina, vai se destacar o filósofo Avicennas, tá? Ele vai possibilitar grandes progressos aí na área da medicina, porque ele vai descrever tratamentos de doenças, e ele também vai desenvolver instrumentos e avançar na ideia de técnicas cirúrgicas. Isso vai ser importante para o desenvolvimento da medicina atual e principalmente para o conhecimento da anatomia humana e do funcionamento do organismo. Bom, gente, na área da química, os árabes eles vão fazer diversos experimentos práticos e vão acabar desenvolvendo sabão, elementos cosméticos, como é o caso da água de rosas, e o próprio vinagre, que vai ser desenvolvido pelos árabes. E aí vem um questionamento muito grande para todo mundo, gente. Todo islâmico é árabe? Ou todo árabe é islâmico? Não, gente. Árabe e islâmico, eles não são sinônimos, não é a mesma coisa. Então, vamos lá. Islâmico e muçulmano é a mesma coisa? Sim, porque os dois se referem à religião.
Agora, árabe islâmico ou árabe muçulmano não são a mesma coisa, tá? Então, quem são os árabes? São as pessoas que nasceram na Península Arábica, que falam o idioma árabe, que praticam as tradições árabes, tá? Então, são as pessoas que nasceram ali na Península Arábica ou nos arredores da Península Arábica. Esses são os árabes. Islâmico é toda aquela pessoa que segue e pratica a religião islâmica, independentemente da sua nacionalidade. Então, você pode ter um islâmico que ele é brasileiro, você pode ter um islâmico que ele é estadunidense, você pode ter um islâmico italiano. Por quê? Porque islâmico é quem segue a religião islâmica. Da mesma forma que você pode ter um árabe que é cristão. Você pode ter um árabe que é judeu. Você pode ter árabe que seja ateu. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Muitas vezes a gente impõe uma ideia que acaba muitas vezes se tornando algo preconceituoso. E aí, então, falando em preconceito, existem os grupos extremistas dentro do islamismo, como existem grupos extremistas em qualquer religião, tá? Só que esses grupos, eles não são a maioria. Não é todo islâmico que é terrorista. Pelo contrário, o islamismo em nenhum momento ele prega a violência, tá? O que a gente tem é que alguns indivíduos que querem influenciar politicamente a sociedade, eles acabam se pautando na religião através de uma interpretação muitas vezes errônea e dessa maneira eles acabam cometendo atos terroristas pautados numa ideia religiosa, mas aqueles que realmente são islâmicos, que não são extremistas, eles entendem que o islamismo não prega violência de maneira nenhuma, tá? Então a gente tem que tomar cuidado em achar que todo islâmico é terrorista, porque isso não é verdade, isso é uma visão preconceituosa. Dúvidas? Os terroristas, então, são de extremo da questão de religião? Terroristas, eles têm uma visão extremista. Então, eles acham que eles são islâmicos, que a religião deles é a verdadeira. Então, portanto, eles devem e podem matar as pessoas que seguem outras religiões. Mais ou menos o que os cristãos fizeram nas cruzadas. É verdade. Ana, basicamente, se um islâmico não seguir um desses pilares, ele está fugindo do jihad, que seria fugindo da ideia dos preceitos de Alá. Então, não existe uma punição efetiva para essas pessoas. É mais aquela ideia de que se ele não seguir os preceitos de Alá, ele não vai alcançar o reino dos céus. Mais alguém? Alguma dúvida? Acho que não. Bom, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, por hoje é só. Não esqueçam de fazer as atividades do H19 e postar na plataforma, ok? Se cuidem e até semana que vem. Tchau, Aniele.